Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 20, versículo 29, todos já abriram? Vamos ler, a palavra do Senhor diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar. E o Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era isso que eles gritavam. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que abram os nossos olhos, que cure os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e os tocou nos olhos. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos levantar a nossa voz em oração ao Pai nesse momento. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi lida e a tua palavra será ministrada neste momento. Eu te peço, Senhor, que o saber humano acabe, que o conhecimento humano termine e que somente a sua voz seja ouvida neste lugar. Eu repreendo toda distração, tudo aquilo que venha tirar a atenção dos teus filhos. Eu trago cativo a mente do teu povo a tua palavra, e que a tua palavra seja enviada e que ela vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Todos dizem comigo, amém. Queridos, obrigado, viu? Deus abençoe. Hoje é dia de tomar água, hein, gente? Essa semana o Senhor ministrou no meu coração esta palavra. E para aqueles que gostam de marcar, o tema desta mensagem é as curas de Jesus. E eu vou passear pela Bíblia mostrando algumas curas que Jesus fez. Mas o Espírito Santo, ele me deu um contexto um pouco diferente. E hoje pela manhã, enquanto eu trabalhava, enquanto eu preparava a palavra, a pastora saiu para trabalhar às 7 horas da manhã. Eu me levantei e me pus na presença de Deus. O Espírito Santo ministrava no meu coração que essa noite seria uma noite de cura interior, em que Ele estaria trabalhando neste lugar para curar as feridas das nossas almas, para curar aquilo que muitas vezes nos derruba, muitas vezes nos entristece. E a primeira cura que o Senhor Jesus me fez ler na Bíblia, me trouxe na minha memória, a cura destes 2 cegos que estavam ali à beira do caminho em Jericó. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer para o teu povo? Ele disse: eu quero curar na vida do meu povo. Se tiver alguém para dar glórias, querido, abre o céu sobre este lugar, porque é noite de fogo de Deus neste lugar. Ele falou: a primeira coisa que eu quero curar são os olhos. Eu falei: mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E eu me punha na presença de Deus, e Ele me dizia: aquilo que o meu povo viu e que os feriu. A primeira cura que o Senhor quer trabalhar na nossa vida são as coisas que vimos e nos feriram a alma. Existem coisas que nós vemos e que nos marcam para sempre. Querido, e não se iluda. Feridas na alma muitas vezes nos impedem mais do que limitações físicas. Quem aqui já pulou de bump jump? Quem pulou? Dá uma olhada para trás aí, você que está aqui na frente. Olha quem pulou. Esse doido pulou, cara, de uma ponte. Com a cadeira e tudo, para quem está curioso de saber. Porque limitação física não te impede de fazer nada, não. Ele joga basquete, dirige carro, é super bem animado. Agora existem pessoas que estão feridas na alma, que não conseguem sair do lugar, não conseguem dar um sorriso, porque existem coisas que nós vemos e que matam um pouco a nossa alma. Muitas vezes vemos um parente querido que morre, um filho que adoece, vemos situações de violência, acidentes. Isso coloca a gente numa posição de uma doença na alma. Nós conversávamos com uma pessoa um dia desses,
pastor e eu. E uma pessoa de uma posição social muito boa, e ela estava dizendo: recentemente eu descobri que eu tinha um problema. Eu andava com as minhas roupas surradas, eu olhava e via o meu sapato quase rasgando, e eu não precisava disso. Mas dentro de mim havia um medo de eu comprar algo e meu marido brigar comigo. Mas o meu marido nunca foi desse tipo. Mas quando eu era jovem, eu vi o meu pai brigando feio com a minha mãe, porque a minha mãe tinha comprado algo para ela. Aquilo que ela viu marcou a alma dela e impedia que ela tivesse as coisas. O som dele tá bom, né? Ele podia ouvir só para ele, né? Irmãos, existem crianças que ficam traumatizadas para sempre, porque vêm situações de violência em casa. Existem em casos de doença, em que o parente definha, em que o parente está morrendo aos poucos, e aqueles que acompanham de perto têm a vida marcada para sempre. Nessa noite eu quero ser boca de Deus na sua vida para dizer que o bálsamo do Senhor está descendo sobre a sua vida nessa noite. E tudo aquilo que você viu, que te feriu, nessa noite, o Senhor vem para te curar. Existem pessoas que já não sorriem mais, por causa de traumas, de coisas que viram. Existem pessoas, irmão, não se iluda. Muitas vezes estão mais próximos de nós do que nós imaginamos. Existem coisas que nós temos que debruçar diante de Deus para que Ele cure. Na minha vida também é assim. Quando nós começamos esta igreja, há 2 anos e meio atrás praticamente, eu e a pastora fomos convidados para um aniversário. E quando chegamos nesse aniversário, tinha algumas pessoas que nós conhecíamos lá. E essas pessoas, algumas delas, olharam com uma cara de nojo para a gente. Irmão, como está Deus no céu, parecia que ia vomitar. Às vezes a gente pensa, será que é coisa da minha cabeça? Daqui um pouco a pastora chega perto de mim e diz: você viu a cara que fizeram para nós? Eu falei, então não é coisa da minha cabeça. E ela me perguntou, será que é coisa da minha cabeça? Eu disse, não. E aquilo nos machucou. Aquilo nos marcou. Ninguém disse nada, ninguém fez nada, só aquela careta. Irmãos, nós tivemos que buscar muito em Deus para sermos curados. Porque tem coisas que os nossos olhos veem, que nos marcam para sempre. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não olha para a tempestade como fez Pedro quando saiu do barco. Olha para Jesus. Mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Porque tudo aquilo que você viu e que te feriu, em Jesus será curado. Jesus, depois de ser chicoteado, estava lá diante do povo. Havia Pilatos, e Pilatos chamou então Barrabás. Era direito soltar alguém. E Pilatos pergunta, quem que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E Jesus olhou e viu a multidão, pedindo para que soltassem Barrabás. Tem coisas que nós vemos que nos marcam para sempre. Contudo, existe algo que os nossos olhos verão para sempre. Ah, você não entendeu. Eu vou explicar. Se nós não deixarmos que as coisas que nós vimos nos matem a nossa fé, um dia chegaremos no céu e para sempre contemplaremos a glória de Deus. A segunda cura nos olhos são coisas que não vimos e queríamos ver. A primeira coisa são coisas que nós vimos e que nos marcaram para sempre. A segunda são coisas que nós não víamos e queríamos ver. Nós tínhamos um parente doente, nós queríamos ver a cura.
Nós tínhamos alguém enfermo, definhando numa cama, e nós queríamos ver a cura. Nós queríamos ver a porta de emprego aberta. Nós queríamos ver o mover, o milagre de Deus. Irmão, e não se engane, há momentos como esse, que quando não vemos o agir de Deus na nossa vida, ficamos com raiva do próprio Deus. Porque não entendemos o plano de Deus, não entendemos a grandeza dEle. E quando não vemos o milagre acontecer, viramos as costas para o Senhor. Quando não vemos o milagre acontecer, a nossa alma se despedaça. Pergunta para uma mãe que perdeu seu filho. Pergunta para um pai que perdeu seu filho. Quando não vemos o livramento de Deus, quando não vemos o milagre de Deus, aquilo nos fere a alma. E existem pessoas com a alma ferida. Existem pessoas que estão com a fé abalada, porque queriam ver a casa própria e não viram. Queriam ver o carro novo e ainda não viram. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está tocando nos teus olhos. A cura neste lugar. Sabe, tem coisas que nós não vemos porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Tem coisas que nós não vemos porque ainda não deu tempo. Mas no tempo de Deus, os teus olhos verão o melhor de Deus na sua vida. A terceira cura dos olhos. Coisas que temos medo de ver. A primeira são coisas que nós vimos e nos marcamos, e marcou a gente para sempre. A segunda são as coisas que não vimos. E a terceira são coisas que nós temos medo de ver. Temos medo de ver a traição do cônjuge, do esposo, da esposa, não é verdade? Temos medo de ver o desemprego. Nesse tempo de pandemia, temos medo de ver as doenças, alguém da nossa casa doente, mortes, acidentes, pessoas entrando em depressão, em tristeza profunda. Nossos olhos têm medo de ver isso. E às vezes, pelo medo de ver, travamos a vida. Temos medo de nos abrir para novas experiências, porque temos medo de sofrer decepções. Temos medo de chorar lágrimas. Temos medo de sofrer. Temos medo, porque de alguma forma fomos marcados. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ah, querido, os teus olhos verão o Rei. Os teus olhos verão a glória de Deus na tua vida. Ei, você vai ver a tua família toda no altar servindo ao Senhor. Você vai ver a cura do teu parente. Você vai ver o milagre que você espera. Você vai ver aquilo que você tem buscado. Você vai ver a transformação daquele por quem você tem chorado. Ah, o Espírito Santo já está tocando em olhos aqui. Tem vidas sendo curadas aqui nesta noite. Pode chorar, meu irmão. Pode chorar, minha irmã. Pode chorar. Não precisa ficar envergonhado, porque aqui é o lugar de plantar lágrimas. Porque aquele que entra aqui chorando, plantando com lágrimas,
vai sair daqui com seus feixes celebrando a vitória. E kadaraba yodokumanas. Marcos capítulo de número 7, versículo 31. Kadarabai. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, eu preparei muita coisa aqui, mas eu vou até onde o Espírito Santo me autorizar, porque quem tem que trabalhar nessa noite aqui é Ele, quem faz é Ele. Há um bálsamo do Senhor neste lugar. Ventilador é bênção, né? Mas não deixa eu ler a Bíblia não, rapaz. Marcos 7, 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele impusesse as mãos. Depois de levar à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e colocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Quando eu lia esta passagem, o Espírito Santo ministrava no meu coração que o segundo tipo de cura que Ele quer trazer aqui nesta noite são as coisas que nós ouvimos. Porque existem coisas que nós ouvimos que dói mais do que um tapa. Existem coisas que nós ouvimos que nos ferem, que nos derrubam, que roubam de nós a nossa fé. Existem coisas que nós ouvimos que ferem para sempre. Xingos, calúnias, mentiras, fofocas, que vêm e entram e parece uma faca que vai nos despedaçando por dentro. E quando vemos, estamos lançados numa cama chorando. Estamos machucados, meu irmão. Quantas vezes você já ouviu coisas que no outro dia não dava nem vontade de sair da cama? Brigas de casal, e naquele momento de raiva, um fala para o outro coisas que sabem que fere. Brigas entre pais e filhos, e brigas entre irmãos, entre amigos, e palavras são ditas no momento do nervoso e ferem para sempre. E aí a pessoa que disse até se arrepende, pede perdão, mas depois da palavra lançada, ninguém pega uma palavra de volta. Aquela ferida, aquela cicatriz, se ela não for tratada, se ela não for curada, ela infecciona, gera pus, ela piora. E dentro de um casamento chega a destruir. Quantos casamentos estão destruídos por falta de perdão? Por coisas que foram ditas, malditas, e que feriram. Palavras, pais que no momento de nervoso dizem para os seus filhos: você não presta. Diz para sua filha moça: você é uma vagabunda. Você é igual aquele seu tio, o tio é o pior possível. E aquelas palavras entram na alma. Mas nessa noite, o Senhor está colocando as mãos nos teus ouvidos. Está curando aquilo que foi dito e que te matou por dentro. Ah, Senhor. Ah, Senhor.
Às vezes por causa de coisas que ouvimos, não conseguimos nem orar mais. Aquela voz fica martelando. Eu não sei se aconteceu já com você, comigo já. De você deitar a cabeça no travesseiro e tudo que você ouvia era aquela voz. E aquilo te consumia, te mata, te entristece. Hoje a cura está vindo sobre a tua vida nessa noite. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há remédio em Gileade, há um médico em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um bálsamo do Senhor nesta noite. Querido, se você pudesse ver no mundo espiritual o que está acontecendo neste lugar. Querido, tem gente que vai sair daqui totalmente diferente do que como entrou. O Senhor está restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando famílias. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Querido, às vezes a notícia do médico, né? Às vezes quando ouvimos a notícia do médico, aquilo nos fere. Mas a última palavra vem de Deus sobre a tua vida. Aquilo que o homem diz ser impossível, basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor. Aquilo que o homem diz está fechado, basta os céus dizerem: Efatá, abra-se. Querido, ei, escuta o que eu vou te dizer. Talvez ouvir está demitido. Tinha aquele programa de TV, não tinha? O aprendiz está demitido. Eu já ouvi está demitido, é horrível. Mas quem tem Deus na sua vida tem que entender que o estar demitido apenas significa: Deus está preparando algo melhor para mim. É noite de cura neste lugar. Tem coração aí que está acelerado, saindo para a boca. Eu sei, Senhor. Derei, odorou, quemanai, odossudecanarabás. Tem gente que ouviu: você não foi uma boa mulher, você não é uma boa esposa. Isso matou um pouco de você por dentro, mas nessa noite Deus está curando a sua vida. Tem vezes que ouvimos: você não presta. Você é uma porcaria. Uma tranqueira. Esse é o termo que eu queria usar. Tem gente que olha para você e diz: você é uma tranqueira. Dos céus Deus diz assim: eu amo essa porcaria aí. Eu amo essa tranqueira aí. Porque não importa o que os homens dizem de você, o que importa é o que o céu diz de você. E sabe o que o céu diz de você? Que você é obra-prima da criação de Deus. Que você é exatamente do jeito que Deus sonhou.
Tem pessoas que ouviram do pai: você não vai chegar a lugar algum. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu quero te levar além. Porque aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que te amam. O segundo ponto que Deus quer curar nos nossos ouvidos nessa noite é o silêncio. O silêncio quando precisamos ouvir que tudo vai ficar bem. Irmão, tem certas vezes, irmã Regina, que ouvir uma palavra de maldição, um xingamento machuca. Mas existem momentos que tudo que nós precisamos ouvir é alguém que olhe nos nossos olhos e diga: estou contigo, pode contar comigo, você não vai passar por nada sozinho. Presta atenção aqui, meu irmão, não deixa que nada te distraia. E nessa noite Deus está dizendo para você que Ele vai curar os teus ouvidos. E aquilo que te feriu, o silêncio que te machucou, termina nessa noite. O silêncio que te machucou, termina nessa noite. Porque o pior silêncio, o silêncio que mais nos machuca, é o silêncio de Deus. Quando oramos e não vemos a resposta de Deus, quando buscamos e não vemos uma resposta de Deus, quando pedimos e não ouvimos uma resposta de Deus, achamos que estamos sozinhos, abandonados por Ele. Ei, o silêncio de Deus é só Ele te olhando para ver como você se sai sozinho. Ah, você não entendeu, eu vou explicar. Você acha que você está sozinho. Quem aqui é pai? Mãe? Já ensinou o filho a andar de bicicleta? Sabe quando você vai andando atrás da bicicletinha? E você até solta a bicicleta, mas sua mão está ali. O seu filho acha que está andando sozinho, mas sua mão está ali. Sabe quando o nenê está aprendendo a andar? Né? A Elô está aqui, a Gigi está aí, o Davizinho já está correndo. Sabe quando você está aprendendo a andar e você fica ali, segurando? O seu filho acha que está sozinho, mas sua mão está ali. Ah, já era para você estar dando glória. Você está andando sozinho, mas a mão de Deus está ali, ó. Você acha que você está sozinho, mas a mão de Deus está ali, te sustentando. Deixa, sabe, quando a gente é criança, a gente fala assim: pai, deixa que eu vou sozinho, não é assim? O pai fala: tá bom, mas continua ali, né? Não pode deixar que eu consigo, o filho fala pra gente. A gente fala: tá bom, mas continua ali. E aí eles começam a evoluir, e às vezes estão andando e cai. Quando o teu filho cai, você faz o quê? Socorre. Pastor, mas e se eu cair? Deus te levanta. E se eu me machucar? Ele te cura. Vocês não viveram a época boa. Época boa era quando o metiolate ardia. Jogava bola na rua, arrancava a tampa do dedão. Aí a mãe ia colocar metiolate. Não, mãe! Quantas tampas de dedão eu tirei? É que às vezes, sabe o que você não entende? Pastor, sabe o que aconteceu comigo? Eu caí e agora está doendo. Agora está doendo, pastor. Sabe o que você não entende? É que a cura dói. Você vai no médico, querido, doente, a primeira coisa que ele vai te aplicar é uma injeção. Injeção dói. Vai limpar a ferida, dói.
Ah, querido, você pode ter caído, está chorando porque está doendo, mas vai glorificando ao Senhor, porque é Ele que está te curando, Ele está te sarando, Ele está te preparando para viver algo novo. Sabe por que você cai? Para se levantar. Não existe outro motivo. Você não foi feito para ficar caído. Pastor, não estou tendo força para levantar. A mão de Deus está se estendendo para você nessa noite. Quando Pedro começou a afundar na água, depois de ter andado sobre a água, quando ele começou a afundar, as mãos de Jesus o levantaram. João 5. Versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. A outra cura que eu quero falar na nossa alma são os passos, os caminhos, as decisões erradas. Querido, quantas decisões tomamos errada, e essas decisões trazem consequências terríveis, e depois ficamos nos culpando por tomar decisões ruins. Só aconteceu comigo isso, com você não, né? Ah, querido, nessa noite o Senhor cura os teus passos. Ele cura estas feridas das decisões que você tomou errada. Passos que nos levam para longe da presença de Deus. Talvez faz tempo que você não adora. Talvez você está aqui hoje e faz tempo que você não ia numa igreja. Talvez você está aqui hoje, mas faz tempo que você não lê a Bíblia. Faz tempo que você não ora. Faz tempo que você não jejua. Talvez você está aqui hoje e os teus passos têm te levado cada vez mais para longe do Senhor. E o Senhor vem dizer nesta noite que Ele quer curar os teus passos. E assim como Ele curou o filho pródigo, quando o filho pródigo pegou os passos e voltou à casa do pai, o Senhor cura o teu caminhar nesta noite. Lucas capítulo 7, versículo do 36, é o último que nós vamos ler. Lucas 7, 36. Lucas, capítulo de número 7, versículo 36, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. O quarto e último ponto que Jesus quer curar nessa noite é o toque. Talvez você, quando era mais nova, foi tocado, mais novo, foi tocado como nenhuma criança devia ser. Talvez você foi
abusado como nenhuma criança deveria ser. Talvez você foi tocado de maneira errada, de maneira abusiva. Talvez você foi tocado por pessoas, e quando eu digo tocado, pessoas que só chegaram até você, só quiseram a tua amizade porque tinham uma segunda intenção, tinha um interesse em estar perto de você. Porque todo mundo que tocava naquela mulher, uma pecadora, uma prostituta, só todo homem que tocava naquela mulher, tocava querendo malícia com ela, tocava querendo tirar, aproveitar dela. Todo homem que recebeu o beijo daquela mulher, estava pagando por aquilo. Até que ela conhece Jesus. Querido, talvez pessoas tocaram na sua vida e te traíram. Tem pessoas que não pisam mais numa igreja porque foram feridas por seus pastores. Tem pessoas que não tocam, que não se abrem para novas amizades porque foram feridos por seus amigos. Existem pessoas que não tocam, que não se permitem viver um relacionamento amoroso porque foram machucadas. Mas assim como aquela mulher experimentou a restauração em Jesus, tocando e beijando os seus pés, nesta noite o Senhor está te tocando e Ele está te restaurando, restaurando o toque. Tudo que Deus precisa para sarar a tua vida é apenas um toque. Deus, Ele quer restaurar. Porque talvez pessoas tocaram na tua vida só cheias de interesse, de segundas intenções, de malícias. Mas Deus, Ele te toca, não pelo aquilo que você tem, mas por quem você é. Deus te toca porque Ele te ama. Porque Ele te ama, Ele te toca e te cura nessa noite.